Dando continuidade às propriedades, certo? Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade me diz o quê? Ó? Que eu tenho uma base, certo? Ó, veja, eu só tenho uma base e agora eu tenho dois expoentes, certo? Ó, quando isso acontecer, você vai multiplicar os expoentes. Então você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes, ó, porque um está junto do outro, certo? Ah, 1, 2, se eu tivesse mais um aqui, eu ia multiplicar os 3. Aqui eu tenho os dois, vou multiplicar os dois, ó, pontinho de multiplicação. Então vamos ver o exemplo, ó. A base aqui, ó, maior 2, então vou repetir, e ó, potência do 2, da base 2, 2, e quem está do lado, ó, outra potência 3, então tá junto. Então o que é que você vai fazer aqui? Multiplicar. Então, ó, 2 vezes 3. Então, ó, repete a base, 2, 2 vezes 3, 6. Observando que aí, ó, esse 2 vai se repetir quantas vezes? 6 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 e vezes 2, que é 6 vezes 64. 2 a 6 é 64. Certo? Agora, se alguma dessas potências for negativa, vamos lá, do mesmo procedimento. Repete, ó, só tem ela, ó, repete a base, multiplica os expoentes. Ó, tá negativo, então você tem que colocar o parênteses, certo? Então, ó, repete a base. Então, 5 vezes 2, 10. E vai ficar o quê? Mais com menos. Menos. Se tiver negativo, a gente vai ter o inverso. Então, é 1 sobre quem? 10, ó. Aí o expoente aqui é do quê? Do 10? Negativo. Então, ele inverteu, ficou o quê? Positivo. Certo? Não se resolva, porque é muito grande, certo? Você pode deixar assim. Dá para resolver, certo? Poder até dar, vai ficar muito zero, não precisa, certo? Então, aqui, ó. Agora a base aqui é uma fração. Então, ó, repete a fração. 1/2, certo? E multiplica aqui, ó, os expoentes. Então, o 3 vai ser multiplicado pelo menos 1. Ó, 1 negativo. Então, parênteses. Repete a base. Olha a base. 1/2. Então, vai ficar aqui, ó. Mais com menos. Menos. 3 vezes 1. 3. Ó, o expoente ficou negativo. Então, a gente vai ter que inverter. Quando a gente inverter, ó, 2 sobre 1. Mais 2 dividido por 1 é o próprio 2. Então não precisa. Então o 2, certo? Que expoente? O expoente vai ficar positivo. Ó. A terceira. 2 a terceira. 2 vezes 2 vezes 2. 8. Certo? Vamos para a quarta propriedade. A nossa quarta propriedade, eu coloquei duas, porque geralmente tem gente que vota isso aqui como quinta propriedade, mas ela pode ser direcionada só na quarta propriedade, só muda o sinal do meio, ó, certo? Então, juntei as duas como uma propriedade só, certo? Então, veja só, a gente só tinha uma base, certo? Na propriedade 3. Na propriedade 4, ó, a gente tem o quê? Ó? Duas bases. E qual é o importante? As bases agora são diferentes. Porque se fossem iguais, a gente ia para a primeira propriedade. E aqui, se fossem iguais, a gente ia para a segunda propriedade. Então, observe. A base aqui é A. E essa outra, ó, um B. Então, esses números são diferentes. Então, essas bases são diferentes. O que é que acontece? Está com a mesma potência. Então, essa base A vai receber a potência M. E essa outra base B vai receber a mesma potência M. Então, cada uma dessas vai receber a potência M. Ah, se eu tivesse aqui A vezes B, vezes C, vezes D, vezes E, não tem problema. Cada uma dessas bases ia receber o mesmo potência, o mesmo expoente, certo? Isso também para divisão, certo? Aqui, se for multiplicação, você vai multiplicar os valores. Se for divisão, você vai dividir os valores. Mas o procedimento é o mesmo, certo? Então, ó, base A eleva, certo? A potência M. Base B eleva a potência M. Só vai mudar o sinal, ó, de um para o outro.
Um é multiplicação e o outro vai ser divisão. Vamos ver os exemplos. Então, ó, veja, 2, ó, e 5, ó, bases diferentes, mas ó, com a mesma potência. Então, o 2 vai receber a base 3, ó, vezes, ó, o sinal, vezes, o 5 também vai receber a base 3, certo? Se quiser calcular, ó, 2 a terceira, a gente já viu que sempre dá o quê? 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, e 5 a terceira do mesmo procedimento, 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 125. Multiplicando, se quiser multiplicar, 1000, pode deixar assim, se esses expoentes forem muito grandes, pode deixar assim, você só está representando a propriedade, certo? Outra de multiplicação, ó, a base agora aqui é 3 e a base aqui é quem? 4, veja que o expoente aqui agora é negativo, então ó, esse vai receber o expoente negativo, e a outra vai receber o expoente negativo também, certo? Então, antes de fazer, ó, você tem que resolver o expoente negativo. Resolvendo, faz o quê? Ó? Inverte. Quando não tem que lembrar que aqui tem um imaginário. Então, aqui também tem um imaginário. Quando você inverter, 1/3. Certo? O expoente vai ficar o quê? Ó? Negativo do 3 vai ficar positivo. Quando você inverter o segundo, ó, certo? 1/4. O 1 é esse e um que fica embaixo dele, certo? O expoente aqui é negativo, vai ficar positivo. Se quiser resolver, ó, 3 ao quadrado é o quê? 3 vezes 3. 4 ao quadrado é o quê? 4 vezes 4, que dá 16, certo? E aí, se quiser continuar, é só multiplicar, certo? Nesse outro aqui, ó, tem o 2, ó, 2 dividido, ó, cuidado que essa barra também daqui é uma barra de divisão, certo? Ó, então, o divisão, ele pode vir com os 2 pontos, ela pode vir, ó, com os 2 pontos e a barra, pode vir também uma barra assim, de divisão, e pode vir uma barra nesse sentido. Tudo vai ser representação de divisão. Então, ó, 2 dividido para 3, ó, esses 2 pontinhos agora, eu coloquei como uma barra de fração. Toda fração é uma divisão, numerador, denominador. Então, o 2 vai receber o 4 e o 3 vai receber o 4, certo? Então, 2 a 4, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que quantidade? 4 vezes ele. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Embaixo, quantas vezes o 3? Mesma quantidade, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Embaixo, ó, 3 vezes 3, 9. Aqui a gente tem, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81. É outra maneira de resolver. Da mesma maneira agora, mas o expoente está o quê? Negativo. Então, ó, esse daqui vai receber o expoente, certo? Negativo. E o de baixo vai receber o expoente negativo, certo? Quando você inverter, certo? Você pode fazer o quê? Em vez de não estar colocando esse 1, ó, veja que o expoente é o mesmo, certo? Você pode inverter a fração. Então, 5 terços, certo? Só que todos com expoente agora positivo. O que é que você fez? Você só vem inverter. Inverteu, o sinal fica, certo? Positivo. Então, quanto é 5 a terceira? 5 vezes 5 vezes 5. Quanto é 3 a terceira? 3 vezes 3 vezes 3. 27. Certo? Observação para finalizar. Tem que observar que pode aparecer, ó, 2 elevado à terceira, que está sendo elevado a outro número. Isso aqui já vi com muitos expoentes aqui elevado. Como é que resolve esse tipo de situação? Aqui você não pode resolver 2 à terceira. Por quê? Porque esse aqui vai depender dessa outra potência. Então esse 3, ele está dependendo dessa potência. Então você tem que resolver a potência, ó, de cima para baixo.
Como assim? O 3 ele está sendo elevado ao 2, certo? Então, para você resolver essa base aqui, você tem que resolver esse processo aqui primeiro. Então, quanto é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Então, ó, 2 a nona. 2 a nona, vou calcular aí, ó, como atividade, 512. É o 2, 9 vezes ele, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, a quantidade 9 vezes. Ó, 512, certo? Veja a diferença, ó como eu coloquei, ó. 2 a terceira elevado a 2. Ele é diferente disso aqui, ó, certo? Ele é diferente, mesmo se tivesse o contrário, também é diferente. Por quê? Porque aqui eu tenho um parênteses e ele aqui está um do lado do outro. Ele aqui está subindo, ó. Aqui está fazendo tipo uma escada. Aqui não, está um do lado do outro. Ó. Então aqui faz a propriedade o quê? Ó? A propriedade 3. Que aqui é só multiplicar. Ó. 2 elevado a 3 vezes 2, 6. 2 a sexta, 64. Olha a diferença, ó, dos números. Esse está sendo elevado, ó, deu 2 a nona, 512. Ó. Esse está um do lado do outro, certo? Então vou multiplicar, que vai me dar, ó, 64. Ó, resultados diferentes. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Pratique os exercícios da apostila, certo? Referente aos capítulos de potenciação. E qualquer dúvida, acesse o portal que a gente está lá para tirar dúvida de vocês.